Olá, gente. Estive fazendo uma live no mês de abril, se eu não me engano, logo no comecinho, sobre a diferença entre resenha e resumo. E a live ela foi bastante comentada, as pessoas que participaram gostaram e pediram que eu fizesse uma aula, né, que trouxesse para cá os resultados do que foi discutido lá e que trouxesse mesmo, né, dicas, porque existem muitos estudantes universitários que se deparam com vários professores te pedindo, né, para fazer resenha, para fazer resumo, e os alunos ficam perdidos por não saberem a diferença desses textos, eles se confundem, às vezes até os professores se confundem. Então, o professor universitário dificilmente ele vai explicar o que é uma resenha. Ele parte do princípio de que se o aluno é universitário, ele já aprendeu isso na escola. E às vezes ele não aprendeu. Às vezes não. Na maioria das vezes ele não aprendeu. Então a dica é simples, é básica. O que é a resenha, o que é o resumo? A resenha é um texto crítico. O resenhista ele faz uma crítica de uma obra, né, de um texto. Ele pode fazer uma resenha de um show. Ele foi assistir a um show e aí ele testa os comentários dele favoráveis, né, de acordo com o show, porque ele gostou do show, ou desfavoráveis, porque ele não gostou do show. Ele pode fazer uma resenha de um CD que ele ouviu no carro, e ele gostou, e ele vai dizer por que ele gostou, ou ele não gostou, vai dizer por que não gostou. Vai assistir uma exposição de arte, uma peça de teatro. Então, a resenha não se faz só de livros, né, de textos. Você pode fazer a resenha de um show, você pode fazer a resenha de uma exposição de arte, você pode fazer uma resenha de um filme que você assistiu, então, e pode fazer a resenha de um livro. Geralmente se faz mais resenha de textos. Então, fazer a resenha é você emitir um juízo de valor. Você se coloca no texto, você deixa lá a sua opinião. Então, isso é fazer a resenha. O resumo é diferente, porque no resumo você não pode opinar, você não dá a sua opinião. Se você está fazendo o resumo de um livro, você só vai apresentar aquele livro. Você vai dizer quem é o autor, quantas páginas ele tem, quantos capítulos, do que ele trata. Só. Você faz a apresentação. Somente isso. Se você vai fazer um resumo de, sei lá, você assistir um filme e você quer resumir esse filme para alguém, você vai chegar para uma pessoa e vai dizer, olha, o filme, sei lá, Ensaio sobre a Cegueira. Olha, o filme é baseado no livro de José Saramago, é um filme que dura tantos minutos, que tem tantos personagens, o personagem principal é fulano de tal, mas você não vai dizer o final, porque não é legal, não é elegante você ficar contando o final do filme, porque aí você não vai ter interesse de assistir. Mas em momento algum você não vai dizer, o filme é bom por isso e isso, ou o filme é ruim por isso e isso. Não, você não vai emitir a sua opinião, você só vai sintetizar as ideias principais daquele filme. Se for um livro, vamos supor que o seu professor pediu para você fazer uma resenha do livro Capitã da Areia, de Jorge Amado, ou um resumo do livro Capitã da Areia. O que é que você vai fazer? Na resenha você vai emitir a sua opinião. Você pode pegar, por exemplo, um capítulo do livro e somente um capítulo e nesse capítulo você colocar a sua opinião a respeito daquele capítulo, daquele trecho ali, de concordância com o autor ou de discordância. Se você concorda, você vai dizer porquê, se você discorda, você tem que dizer porquê. Uma coisa ou outra você tem que explicar. Então isso é a resenha. Você pegou o livro Capitã da Areia e você resenhou, ou seja, você colocou a sua opinião sobre aquele livro. Se você vai fazer um resumo, é diferente. Você vai dizer que o livro Capitã de Areia do autor Jorge Amado é um livro que tem tantos capítulos, não sei quantas páginas, e trata do assunto tal, 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 e tem não sei quantos personagens. Ponto. Somente isso. Então, gente, resenha é um texto crítico. Resumo é um texto sintetizado. Resenha, você participa do texto porque você vai colocar a sua opinião. Resumo, você não entra no texto. Você vai usar o texto exato, tal qual o original, é o texto do autor. Você não vai mexer em nada. Resenha, praticamente um texto vira outro, porque você vai pegar um texto base, um texto origem, e vai fazer o seu, que é o quê? Uma crítica daquele. Então é por isso que a gente diz que vira outro texto. Com relação a cabeçalho, aí você tem que conversar com o seu professor. Que cada professor tem lá o seu jeito, né, de cobrar. No cabeçalho, eu quero que coloque isso, 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 isso. Se for seguir a regra da BNT, você vai seguir a regra da BNT. Mas às vezes os professores se confundem, né? Um quer que faça de tal forma, outro, um diz que quer espaço duplo, o outro diz que não quer espaço duplo. Isso aí é preciso que você converse com o seu professor. Agora, o que você realmente precisa saber
é a diferença entre resenha e resumo, que é para você não fazer confusão. O professor pede a resenha, você faz resumo, pede o resumo, você pede a resenha, você faz a resenha. Isso aqui não pode acontecer. Espero que eu tenha tirado a dúvida. Se não ficou claro ainda, vocês sabem como chegar até a mim para pedir aqui, de repente, uma repetição dessa aula, mas eu acredito que eu consegui esclarecer a dúvida entre resenha e resumo. Bom texto, né? Boa escrita aí para quem vai fazer a resenha ou o resumo. E até a próxima aula.